Por que cargas d'águas você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito? Meu pai, meu pai. Bom dia, meus amigos, queridos amigos aqui do canal. Eu sei, eu como cantor sou um ótimo narrador. E olhe lá, hein? E me diz você, agora eu comecei essa história com uma música, o Sapato 36, do Raul Seixas, o maior músico da história da música brasileira. E quem duvida está errado, não ouviu direito. E me diz como é a relação do pai com o filho, do filho com o pai. Por que é tão difícil, como relatado aí na música? E eu já passei por isso, você já passou por isso. É tão difícil o nosso pai não aceitar como nós somos, né? Basta que você pague suas contas, que aí o seu pai vai te aceitar do jeito que você é. Será? E olha que eu já vi casos aí do filho já tá bem resolvido, casado, com filhos, numa vida legal, é feliz, e o pai vai lá fim de semana, o pai continua com aquela velha mania de dar pitacos, de fazer comentários maldosos, e magoa isso, não é verdade? Até que você se torna o pai e precisa também dar pitacos, né? E como é difícil você abrir a porta do seu filho ali, do quarto do seu filho, e ter que fazer um comentário duro com ele, né? Seja por conta de uma nota, por conta de algum comportamento, ou se ele deixa aquele tênis de adolescente bem no meio da sala e parece que tem um camelo ali, sem tomar banho há 2 meses. Mas, né, se o meu filho nem nasceu, ainda sou filho, como diria o Dias de Luta, né, do Ira, uma música muito legal, né? Relação de pai e filho. Hoje eu vou narrar a história de Mário de Andrade, que já sofria com isso, chamada O Peru de Natal. Um feliz Dia dos Pais para vocês. E vamos à história. Nosso primeiro Natal em família, depois da morte do meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Mas devido principalmente à natureza cinzenta do meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltar aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais. Um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora, de um bom errado quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito, etc, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez eu sugeri à mãe, a ideia dela ia ver uma fita no cinema. Resultou, foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema de luto pesado. A dor já estava sendo cultivada pelas aparências. E eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isso que me nasceu, esta sim, espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas numa prima, aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia,
e principalmente desde as lições que dei ou recebi, eu não sei, de uma criada de parentes, eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem a fama conciliatória de louco. É doido, coitado, falavam. Meus pais falavam com certa tristeza condescendente, sabe? O resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre filhos, pois o que me salvou foi essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar nada. Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina, ceia tipo o meu pai. Castanha, figos, passas, depois da missa do galo, empanturrados de amêndoas e nozes, enquanto discutimos os 3 manos por causa do quebra-nozes, empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo, minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania. Quando é que a gente já comeu um peru na nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa. Vem toda essa parentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo, pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que vinda de bandeirantes, que bem me importa isso. Era mesmo o momento de, desenvolver minha teoria de doido, de coitado. Eu não perdi a ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia. Minhas 2 mães, 3 com minha irmã, as 3 mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa. Uma imundície de parentes, já preparados pela tradição, invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas, dos doces. Minhas 3 mães, 3 dias antes já não sabiam da vida se não trabalhar. Trabalhar no preparo de doces, trabalhar no preparo de frios, finíssimos e muito bem feitos, é claro. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinho para os outros que não tinham podido vir. As minhas 3 mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos, no dia seguinte. A mamãe, somente ali, que a mamãe com a titia ainda provavam um naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz-alvo. E isso mesmo era a mamãe quem servia. Catava tudo para o velho e para os filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa. Peru, resto de festa. Não se convidava ninguém. Era peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas. A gorda com os miúdos e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendera na casa da Rose, muito minha companheira. Está claro que omiti onde aprender a receita, mas todos desconfiaram e ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, senão seria a tentação do dianho aproveitar a receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia quase gritando. É certo que, com os meus gostos, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus protestos, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara.
Bem que sabiam, claro, era loucura, sim. Mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo. E havia jeito fácil de empurrarem para cima de minha culpa, de seus desejos enormes. Sorriam se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas. Até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru. Fez-se o peru, etc, etc. E depois de uma missa do galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Foi engraçado. Assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir uma ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou ali, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corte inteiro. Só eu como tudo isso. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco, só para que os outros 4 comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru, comido a sós, redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo. É louco mesmo, pois por que havia de servir se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato, e depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru. Se lembre dos seus manos, Juca. Quando que ela havia de imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia dos meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, esse aqui é o da senhora. Não passe não. É o da senhora. Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. E minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. E então, bem, eu principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Eu tinha 19 anos, diabo de família besta que via peru e chorava. Coisas assim eu falei. Todos se esforçaram por sorrir, mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável do meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar o nosso Natal. Eu fiquei danado com aquilo. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto. De vez em quando, ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de noz.
Mas papai, sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru estava tão gostoso. Mamãe, por fim, sabendo que peru era manjar mesmo digno do jesuinho nascido, principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. E está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece decisivo da nossa vida, tomei aparentemente o partido do meu pai e fingi, muito triste. É mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, morreu de tanto trabalhar para nós. Papai lá no céu há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver todos nós reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo e virou uma estrelinha brilhante no céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós. Fora um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem ao seu pai. Um santo. Papai virar um santo. Uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha no céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever felicidade gustativa. Mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores daquele grande amor familiar. E eu sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico, inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que... Eu não sou exclusivista. Alguns a terão assim, grande, porém mais intensa que a nossa me é possível de conceber. Mamãe comeu tanto o peru que um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei, pois que faça, mesmo que ela morra, mas pelo menos uma vez na vida coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportara ao nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces, que lá na minha terra levam o nome de bem-casados. Mas nem mesmo este nome perigoso se associou à lembrança do meu pai, que o peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos, eram quase 2 horas, todos alegres, bambeados por 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. Vocês sabem disso. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanhe. Para poder sair, menti. Falei que ia na festa de um amigo. Beijei mamãe e pisquei para ela. Modo de contar onde é que eu ia e fazê-la sofrer seu bocado. As outras 2 mulheres beijei sem piscar. E agora, Rose. Mário de Andrade. Nasceu em 1893, morreu em 1945.
nasceu aqui em São Paulo. Sempre teve aquela inclinação desde cedo pela música, literatura, e seu interesse pelas artes acabou levando ele com seus amigos, o Oswald, Tarsila, a turma que depois ficou conhecida como a turma modernista, levou eles a criar a Semana da Arte Moderna, que acabou mudando todo o rumo da nossa cultura, da nossa arte. Sua obra é essencialmente brasileira, reflete o nacionalismo humanista, que nada tem de místico e abstrato. Macunaíma, baseada em temas folclóricos, é geralmente considerada sua obra-prima. Bom, o que eu posso falar aqui é que, por que eu escolhi um conto que aparentemente não tenha nada de amor pelo pai ali, né? Por que você escolheu isso justamente no Dia dos Pais? Porque pai, ele não é perfeito, né? Por mais que ele tente, ele nunca vai ser perfeito. Eu não sou um pai perfeito, mas eu faço o melhor que eu posso. Meu pai não foi um pai perfeito, mas dentro da possibilidade que ele podia, ele foi sim, né? E é isso, né, gente? É um impacto muito grande, porque quando a gente é criança, muitos de nós, não são todos, acreditam que o seu pai é um herói, é uma pessoa muito forte, é a pessoa mais forte do mundo. Quando vem a realidade, a gente percebe que não é assim, que nosso pai tem muitos defeitos. Parece que é um tapa na cara, né? Quando a gente descobre que ele não é o herói que a gente imaginou que era, né? E leva uns bons anos para a gente perceber que ele era assim, exatamente o que a gente imaginou que era quando criança. Ou a gente só vai perceber isso quando ele vai embora de vez, quando ele morre, né? De toda forma, é um tema muito delicado para o homem, a relação dele com o pai. Eu acho que também para a mulher é muito grudada com o pai, né? Então, para vocês que sentem falta dos seus velhos, para vocês que choram quando toca aquela música, naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Um feliz Dia dos Pais. Vamos terminar aqui. Obrigado. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que, mais que seu filho, eu fiquei seu fã.